dúvidas que as pessoas têm na hora de comprar placas de vídeo. Uma coisa muito importante, para que serve a placa de vídeo? Você já se perguntou isso? Primeiro, a placa de vídeo é um equipamento que vai ajudar no seu desempenho de vídeo, lógico, né? Placa de vídeo. Mas a questão é, ela vai auxiliar seu computador na memória e no processador? Questão sim, ela melhora o desempenho. Exige que sua placa não force muito a utilizar a memória e o processador, diminuindo e forçando os recursos que eles possuem. O que acontece? Vamos à primeira parte. As placas de vídeo no intuito, elas foram criadas para o público que gosta de games, mas nem toda placa de vídeo é voltada para a área de games. Existem placas para produção, e quem trabalha com topografia, arquitetura, engenharia, são voltadas para programas de alto nível, como AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop, que melhora também o desempenho deles. Mas hoje, atualmente, a galera conhece mais as placas de vídeo para jogo, que antigamente não era tão potente. Antigamente, você comprava um computador com uma memória de 256 MB, o jogo era aquele jogo tudo com os pixels bem grandes, entendeu? Você não precisava de uma placa de vídeo. Quem se lembra de Doom, um jogo chamado Doom, que é um joguinho que os pixels apareciam quase tudo, igual o Minecraft hoje. Só que o Minecraft faz sucesso, o Doom também fez sucesso naquela época. Mas a questão é o seguinte, o computador evoluiu, consigo evoluiu todas as suas peças e evoluiu as placas de vídeo. Aí onde vem o importante, você se pergunta, Evandro, como comprar uma placa de vídeo? Meu computador possui o requisito para comprar essa placa de vídeo? Você tem que saber isso. E outro, é necessário ter uma placa de vídeo? Entendeu? A placa de vídeo depende das circunstâncias, o trabalho que você exerce e o que você quer fazer na sua máquina. Tipo, vamos dizer que eu queira uma máquina, que eu queira botar jogos leves, tipo Counter-Strike, ou Age of Empires 2. Pronto, como vocês podem ver, tinham jogos, não se precisava de placa de vídeo. Como exemplo, esse aqui, Counter-Strike, e o outro, Age of Empires 2. E tinha o GTA Vice City. Eles, na verdade, eles não necessitam, bem dizer, de um requisito tão grande, uma placa de vídeo, para que possa ser executado. Um computador sem uma placa de vídeo, mas pelo menos 1 GB de memória, já roda esses jogos de boa. Mas a questão é a seguinte, a placa de vídeo ela veio para melhorar o desempenho e acelerar mais. Vamos dizer que eu queira jogar um jogo chamado, um exemplo aqui, Call of Juarez, né? O Call of Juarez, ele exige um pouco, porque os gráficos dele já são bem mais avançados. Aí tipo, mano, eu quero botar uma placa de vídeo. Que placa de vídeo eu colocaria para poder jogar esse jogo? Primeiro, como eu disse, você tem que ver o requisito da sua máquina, como ela vai trabalhar. No caso de um jogo desse, até uma placa, uma GS 8400 da GeForce, ela já desempenha esse jogo sossegadamente. Algo com algum lag, mas roda de boa. Você não é tão cara a placa de vídeo, você economiza. Agora vamos dizer que você tem um computador desse, com essas configurações, mas você queira botar uma placa de vídeo, uma GTX 750 Ti, como vocês podem ver aqui na imagem. Mas a questão é o seguinte, ela é uma placa de vídeo que desempenha muito processamento, que exige mais watts de potência. Então, se você antes de comprar, você tem que ver qual é a potência da sua fonte que você tem no computador. Primeiro, você tem que ver o slot da sua placa, se ela dá suporte também, o slot PCI. Se ela é PCI Express, ela é PCI Express 1x16, se ela é Express 2x16, se ela é PCI Express 2.0, se é PCI Express 3.0. Outro fator também que conta numa placa de vídeo, quando você comprou essa GTX 750, se você fez todas as trocas necessárias e fez isso, aí você se pergunta, ela possui chamados
três requisitos importantes, que são a taxa de bits, a memória integrada, a base de clock e tem o outro chamado que no caso esses três são importantes. Mas só que um dos mais importantes, que não é citado entre esses três, na maioria das pesquisas que as pessoas fazem para comprar, se chama núcleo de CUDA cores. Os núcleos de CUDA cores, eles são importantes porque eles ajudam, conciliado junto com o processador, a desempenhar um papel mais eficaz. Tipo, melhorar um gráfico, de uma água, de um fogo, de um detalhe de um ambiente, entendeu? Ele vai renderizar essas imagens com mais velocidade. Com isso, o jogo ele fica mais leve e perceptível a quem joga, entendeu? Aí tipo, se você tinha uma GS 8400 e agora você tem uma GTX 750 Ti, há uma diferença grande entre as duas. Mas primeiro, tem que se ver primeiro a necessidade. Que tipo de jogo eu estou jogando, que tipo de jogo eu irei jogar no futuro. Então, não é só a placa de vídeo em si que vai ter que ser modificada. Tipo, uma GS no computador antigo, 4 GB, ela vai rodar. E não precisa exigir muito de uma fonte, de uma alimentação ou de uma boa refrigeração. Já essas placas novas que vem hoje, tipo uma GTX Titan Z, como vocês podem ver, ela vem dizer uma das mais caras hoje. Uma placa dessa, você tem que ter uma boa placa-mãe. Primeiro, uma boa placa-mãe pelo menos com PCI 3.0. Uma placa-mãe hoje com uma entrada PCI 3.0, a mais barata, ela gira em torno de 250. Mas, o desempenho que ela exige, você tem que ter no mínimo uma placa que seja no mínimo de R$500, uma placa-mãe. Você tem que trocar sua fonte, trocar por uma fonte real, que tenha no mínimo 700 watts de potência, para você poder usar uma placa de vídeo dessa. Então, a placa de vídeo ela é mais cara. Ela possui um núcleo de CUDA cores de 5.670. Oh, que absurdo! Caralho, isso aí roda até Batman, bicho. Batman Carro Origem no Ultra, em 4K. Você sabe o que é isso? 4K é ultra definição, é outra coisa. Uma coisa que você nunca ia rodar numa GS 8400. Para você ver o avanço da tecnologia. Mas, conforme a placa de vídeo seja mais cara, todas as peças em si, para que você possa usufruir de uma placa dessa, você vai ter que investir e gastar. Principalmente em memória e processador. Não é qualquer processador, e também a refrigeração, que é o mais importante. Tudo hoje num computador, a base principal se chama refrigeração. Nunca deixe você trabalhar seu equipamento a altas temperaturas, que isso vai prejudicar e vai diminuir o tempo de vida. Então fica a dica: antes de comprar uma placa de vídeo, independente de qual seja ela a mais barata ou a mais cara, veja primeiro o requisito de sua máquina. Outro, veja a condição financeira, que também conta. E outro, veja se haja necessidade de você possuir. Se você tem a necessidade de botar uma placa de vídeo para fazer um SLI, meter uma alta refrigeração com water cooler e vários outros procedimentos para poder jogar jogos em 4K, que é ultra definição, sim, vale o investimento, é outra coisa, é outro nível. Mas não quer dizer que você seja necessário comprar essas placas. Existem placas intermediárias, tipo um exemplo, a R7770 da Radeon. Ela, você joga Mortal Kombat 10, você joga GTA V, você não precisa ter, bem dizer, 6 GB de memória para poder jogar um jogo desse.
Com 4 GB você já roda e consegue jogar esse jogo pelo menos no médio ou no alto. E tem um desempenho excelente.